superação. Aqui não é o nosso lugar. Todos nós devemos querer ir além. E nessa jornada, afirmar como autor aos Hebreus com confiança que o Senhor é o meu ajudador. Assim sendo, o que me podem fazer os homens? Então eu introduzo logo o pensamento de Thomas Merton, que admiravelmente escreveu: quem sou eu? Eu sou uma palavra pronunciada por Deus. Pode Deus falar uma palavra que não tenha sentido? E Merton aqui volta a Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É isso que ele está dizendo. Pode essa palavra de Deus voltar vazia? Pode ela ser negada? Pode essa palavra não ter sentido? Eu sou uma palavra pronunciada por Deus. Sabendo então que em toda a sua plenitude, cada um de nós é amada, ungida, selada e habitada pelo Espírito de Deus. Eu tenho repetido isto. Se todos nós, a cada manhã, nos levantássemos e nos disséssemos a nós mesmos: eu sou um homem ou uma mulher amado, amada por Deus, ungido, ungida, selado, selada, habitado, habitada por Deus, o dia seria bem diferente de muitos dos nossos dias. Não importa como estejamos, não importa que tragédia até se tenha batido sobre nós, nosso lugar não é aqui, nós podemos ir além. E a grande história do Novo Testamento sobre isso é a história de Pedro. Um homem que conheceu em sua forma mais plena a desolação. Quem de nós se recuperaria depois de, tendo sido avisado por Jesus Cristo que o trairia, e tendo traído, quem de nós se recuperaria? Quem de nós não ficaria no choro a vida inteira? Jesus chega e diz: você vai me trair. Eu? Todo mundo aqui pode, mas eu, o senhor sabe que pode contar comigo. Eu não sou como esses daí, não. Eu me garanto. E o cara cai vergonhosamente. Pedro é um exemplo de alguém que conhece o poder do Espírito Santo para então superar as suas dificuldades. Avançamos um pouquinho, chegamos ao livro de Atos. Vamos imaginar um pouquinho a história. Um grupo de 120 judeus, reunidos possivelmente no pátio do templo. Esse grupo começa a ler o Antigo Testamento, a cantar os salmos, e de repente línguas como que de fogo começam a visitar os lábios, e alguns começam a falar em línguas, e certamente há uma agitação, certamente há uma gritaria, há um êxtase. Só que 10 passos além tem uma plateia assistindo, rindo
debochando. Olha aí os analfabetos. Segue um Deus aí que diz que existiu tanta ignorância neste mundo. Como é que pode, ainda hoje, em pleno século I da era cristã, claro que não haveria esse discurso, ainda há gente que crê numas baboseiras destas. Fala uns troços sem pé nem cabeça e quer que a gente aceite isso. Aí o outro diz, olha, é cedo, mas todo mundo está, todo mundo entornou legal, está tudo bêbado. E eu imagino que esses 120, como se estivesse, digamos assim, na Praça da Carioca, começaram a ser cercados por muitos outros. E certamente não faltou quem desse grupo lançasse impropérios. Vão trabalhar, seus vagabundos. E por aí afora, e o grupo pressionando. Até que um cara se levanta, põe um banquinho e diz, gente, o negócio é o seguinte, com tanta autoridade, que a patuleia foi baixando o vozerio e o silêncio se fez. Ele pregou um dos mais longos sermões da Bíblia. O mesmo cara que traiu a Jesus, o desolado, o derrotado, o destruído, o acabado. Eu acho que a história de Pedro é uma história, no meio do caminho tem a história da praia, é claro, é uma história extraordinária, de vitória. Porque a principal vitória que nós conquistamos é a vitória sobre nós mesmos. Nós somos o nosso principal inimigo. Nós somos o principal problema de nós mesmos. O inimigo de Pedro era ele mesmo. Mas olha que interessante. Só um cara atirado, um cara que nega mesmo, um cara que afirma, teria ousadia de se levantar. Eu brincaria dizendo que nem Paulo teria tal coragem. Ele teve depois lá em Atenas, mas em outro contexto. Mas ali, lá em Atenas, chamaram Paulo. Explica aí esse negócio aí do Nazareno. Mas aqui não. Pedro é que toma iniciativa. E isso acontece mais de uma vez. Então Pedro é um protótipo da possibilidade que cada um de nós tem de sair do medo para a coragem, da derrota para a vitória. Pedro, no seu caminho de superação, é alguém que merece as nossas mais profundas considerações e admirações como exemplo para todos nós. Pedro é, portanto, um homem restaurado. Experimentou a tragédia, a dor, porque imaginem também o que é que os irmãos na fé de Pedro disseram dele, sobre ele e a ele, depois que ele traiu a Jesus. Imaginemos-nos amigos de Pedro. Pedro, não acredito que você fez isso. Negar a Jesus? Imagino que até quiseram excluir Pedro. Acho até que foi por isso que Pedro, quando o sepulcro se abriu, quis ser o primeiro. Já era brincadeira minha, especulação para mostrar que era alguém que queria mostrar que merecia estar no grupo. Porque, na verdade, não merecia. Então, a história de Pedro é um convite à plenitude de vida. E ele então escreve na sua carta, 2:9, sobre quem nós somos. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus.
Não vamos aqui fazer exegese, o que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Querem dizer a mesma coisa. Sinônimos para dizer que vocês não eram nada, mas agora pertencem, são propriedade única de Deus. O que Pedro está dizendo é que nós somos, nos termos de Thomas Merton, palavras pronunciadas por Deus. Ou, como ele mesmo escreve, somos peregrinos fazendo uma jornada na boa companhia do Espírito Santo que em nós habita. Nesta peregrinação, nós precisamos de alvos. Precisamos nos propor alvos claros. Isto é, cada um de nós tem que saber para onde vai. Mesmo, como diz Paulo aos Coríntios, gemendo, mas indo. Várias vezes citei o pensamento de Martin Luther King. Se você puder voar, voe. Se não puder voar, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas siga em frente. Por que seguimos em frente? Nós só seguimos em frente se nós temos alvos claros. Penso que muitos de nós temos dificuldades porque não temos alvos claros. E quando não temos alvos claros, os gemidos nos desviam. Ou o ladrar da caravana nos desvia. Mas se o alvo é claro, nós somos como Miguel Strogoff. Nós levamos a mensagem a Garcia. Não importa se é montanha, se é vale, se é açude, se é árvore, nós levamos até o fim a mensagem agarrada, amarrada no nosso peito. Então a primeira atitude, disposição, é definir claramente quais são os nossos alvos. Onde nós queremos chegar. Repito, muitos de nós fraquejamos aqui. Segundo lugar, nós temos que propor a nós mesmos decisões, às vezes corajosas. Há muitos anos aqui nessa igreja, eu preguei um sermão sobre Abraão. Imaginei Abraão, então, numa cadeira de balanço, na varanda da sua casa. 60 e poucos anos de idade, família constituída, boiada no pasto, sentou-se na varanda. Agora eu vou esperar os meus dias passarem. Até que vem Deus e diz, olha, eu quero que você vá para uma terra que não vou dizer a você qual é. Só no caminho. Comece a andar. Lá no meio do caminho, diga onde é que é. E ele fez exatamente isso. Então eu preguei sobre a necessidade de tomarmos decisões corajosas na vida. Em resumo, foi isso, já tem muito tempo. Embora eu tenha escrito, está publicado, não li recentemente. Mas me lembro que, acabando o culto, uma jovem senhora me procurou, não vou dar detalhes, e dizendo, com a mensagem de hoje, eu tomei uma decisão. Há muito tempo estou adiando para tomar essa decisão, deixando para amanhã essa decisão. Mas agora eu tomei essa decisão. E no caso dela, era mudar-se para um outro país, com os seus filhos e sem o marido. Ela tomou essa decisão, e nesse outro país, ela reconstruiu a sua vida
embora ainda sem marido, com seus filhos, e está muito bem, e me disse que foi a melhor decisão que ela tomou na sua vida. Agora imagine você, alguém sem marido, com vários filhos, decidisse mudar-se para um outro país, sem emprego, com uma ou outra referência de parente e amigo e nada mais. Mas se ela aqui continuasse, talvez continuasse vivendo aquela vida, sem nenhuma qualidade conjugal, sem nenhuma qualidade familiar. O que eu estou dizendo é que a decisão dela teve um preço. Decisão corajosa tem um preço. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, que o pior inimigo de um homem é um bom emprego. Uma frase difícil, né? Não estou recomendando ninguém deixar o seu emprego. Estou dizendo que nós perdemos muitas oportunidades porque os nossos bons empregos nos impedem de alcançar coisas muito melhores. Essa é a ideia, né? Por favor, se alguém for deixar o emprego, não me culpe. A culpa é sua. Não estou sugerindo de modo nenhum isso. Estou apenas dizendo que decisão importa coragem. Se temos um alvo a alcançar e a nossa vida se organizou de tal modo que esse alvo está cada vez mais distante, nós temos que saber, ou continuaremos sem alcançar o alvo, talvez façamos outros alvos, ou nós não chegaremos ao alvo proposto. Já mencionei aqui que um dos sonhos da minha vida era ter uma editora. Sempre quis ter uma editora. Mas ter uma editora implicava em dinheiro, não só em dinheiro, mas largar os meus empregos para me dedicar àquele negócio. O dinheiro, talvez eu resolvesse vendendo um imóvel. Mas como é que eu ficaria durante pelo menos 24 meses sem receita? Só tocando o meu negócio e minha editora. Então, a mim, falo tranquilamente, me faltou coragem. Não sei se seria bom ou ruim, não sei, não fiz o negócio, né? Fundei editoras para os outros, 3 para os outros, toquei-as durante um bom tempo, acho que sei fazer isso, mas nunca tive a minha. E nem pretendo mais, para ficar bem claro. Mas coisas que têm um tempo e passam. Mas me faltou coragem, só isso. Conhecimento de causa eu tinha, aspecto teórico e prático, mas eu não tive coragem. Não me arrependo, no sentido de que eu fiz a escolha, mas não alcancei aquele alvo por falta de coragem. Então, propósito claro, decisões corajosas, fazem parte, então, do nosso processo de superação. E 2 binômios, esforço e disciplina. Quando nós lemos os milagres realizados por Jesus, uma coisa intrigante é que Jesus não tem um padrão em relação ao comportamento que ele exigia daqueles a quem curava. A uns, ele pede, saiam correndo por aí dizendo que vocês foram curados. A outros, ele diz, olha, bico calado, não falem para ninguém. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito claro na sua vida. E o propósito de Jesus Cristo era chegar à cruz. Uma excessiva exposição ou divulgação do seu ministério iria abreviar isso. Mas antes de chegar até a cruz, ele queria preparar um grupo de 12 homens e várias mulheres, cujos nomes temos pouquíssimas delas no Novo Testamento, mas temos, para que quando ele morresse, a semente continuasse a germinar. Humanamente falando, se Jesus tivesse um ministério de apenas 6 meses, porque logo a sua fama correu e logo os inimigos se organizaram e o matassem, humanamente falando, como é que em 6 meses aqueles homens e mulheres estariam preparados para levar adiante o Evangelho? Então Jesus
Era alguém que tinha um propósito claro. Se então uma certa cura, uma falação sobre ela, fosse trazer problemas para ele, dizia, olha, quietinho, caladinha. Se fosse num outro lugar em que isso não teria qualquer consequência, sai gritando aí que eu te curei, sem problema algum. Alvos claros. Cada lance de Jesus, como num jogo de xadrez, tinha o Calvário como ponto de chegada. Jesus tinha, portanto, um alvo claro, tinha uma estratégia, tinha uma disciplina. E lemos vários textos dizendo que Jesus acordava cedo. Ou para orar, ou para cumprir a agenda daquele dia. Não tem mistério. Sem alvos claros, correndo então para todas as direções, inclusive para a direção errada, nós não conseguiremos aquilo que nós desejamos. Sem estratégia, o modus operandi, o como, os obstáculos serão maiores do que as nossas forças. E sem disciplina, nós não saberemos aquilo que é importante para nós. Deixe-me abrir um parênteses aqui sobre o jejum. O que significa, sobretudo, o jejum? Significa que a comida não é a coisa mais importante da nossa vida. Se a comida, sem a qual nós não podemos passar, não é a coisa mais importante para a nossa vida, nós mostramos que há uma outra coisa mais importante para a nossa vida. Então, primeiramente, nós dizemos a nós mesmos qual é a coisa mais importante para a nossa vida. E depois nós dizemos para Deus que aquela coisa é muito importante para nós. Em outras palavras, sem o sacrifício que a disciplina impõe, eu nada alcanço, porque aquilo não é importante para mim. Qualquer pessoa aqui, que, por exemplo, acha importante passar num determinado concurso, sabe que enquanto durar a sua preparação, vai dormir pelo menos 2 horas a menos por noite. Se continuar dormindo as mesmas X horas, não vai passar no concurso. Por que não vai passar no concurso? Porque não dormiu menos 2 horas? Não, porque aquele concurso não era importante para ela. Disciplina, portanto, é dizer o que é importante para nós. Se é importante, nós abrimos mão da outra coisa que é menos importante. Por isso que o jejum é uma escola de sabedoria. Eu hoje já almocei, tomei café, almocei, lanchei e vou tomar um iogurte quando chegar em casa. 4 refeições por dia. Uma estupidez. Daí esse peso imenso aqui. Não é? Mas se eu não comesse hoje nenhuma dessas 4 gordas refeições ou engordantes refeições, eu estaria dizendo, olha, tem coisa mais importante do que comer. E por essa coisa mais importante, eu vou, então, fazer o que eu devo fazer. Isso é disciplina. O grande problema é que nós, pais, não incutimos em nossos filhos, e aqui há alguns pais de filhos já maduros, outros de filhos ainda em formação, a ideia de que sem disciplina, ninguém alcança o objetivo que tem. Como já disse em outro momento, a nossa cultura altamente tecnizada nos passa a ideologia que tudo na vida
é como numa máquina de refrigerantes. Apertou em cima, saiu embaixo. Mas a vida não é assim. Na verdade, aquela máquina é uma fantasia. Porque até chegar ali aquela latinha naquela máquina, há um longo, embora imperceptível, processo. Não existe o fácil. Ali se nos apresentou, mas há uma longa história de sacrifícios, em alguns casos também de mortes, para que aquilo possa acontecer. Então eu estou sublinhando que nós precisamos de propósitos claros. Coragem, esforço, estratégia, disciplina. Tudo isso demanda decisão e coragem. Precisamos também, no caminho da superação, precisamos não negar a realidade. Isto é, nós precisamos ser realistas. Por que Pedro negou a Jesus? Porque não foi realista acerca de si mesmo. Ele se iludiu acerca de si mesmo, achando que seria capaz de, não se conhecendo, e não foi capaz de. Há situações com as quais nós precisamos aprender a conviver. Por exemplo, digamos que você não gosta da sua altura. Você se acha muito alto ou muito baixo. Não há nada que você possa fazer. Quando criança, podia ter tentado, no caso de ser baixinho, a sua família, alguma coisinha, mas 3 ou 4 centímetros. Quem é muito grande, existe um recurso ou outro ali, mas então nós temos que nos adaptar a esse fato, a conviver com esse fato, porque ele não pode ser mudado. Mas imagina uma pessoa que se acha muito magra. Ela pode engordar um pouco. Ou uma que seja um pouco fofinha. Essa pessoa também pode ficar um pouco mais magrinha. Então há situações que são irremediáveis e há situações que são totalmente superáveis. Imaginemos uma pessoa que tem na sua família alguém com uma doença degenerativa. Todos aqui conhecemos pessoas assim. É preciso saber que essa pessoa vai piorar a cada dia. E, nesse caso, não há o que se fazer para que isso não aconteça. Se a cura é possível, devemos buscá-la pela oração, pela medicina, as duas coisas juntas. Não sendo possível, temos que aprender a conviver com esta realidade. Mas isso não quer dizer que devamos aceitar toda e qualquer situação como sendo inalterável. Por isso que eu penso que devemos ser realistas, mas nem sempre. É preciso também idealismo, isto é, acreditar que aquela situação que ninguém crê que seja alterável, possa ser alterada e nos esforçarmos, empenharmos para tal. Uma pergunta que eu sempre ouço é a seguinte: a conversão muda o caráter de uma pessoa? Vamos melhorar a pergunta. A conversão pode mudar o caráter de uma pessoa? Minha resposta é sim. Com base na Bíblia, não tenho nenhuma dúvida de afirmar sim. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês eram assim, mas agora não são mais. É fácil? Não. Mas é possível. Desde que haja propósito, esforço, disciplina, quem sabe para o resto da vida.
Não estou pregando, portanto, de modo nenhum, uma alienação, um conformismo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não necessariamente. Eu nasci assim, mas eu posso morrer diferente do que eu nasci. Mas reconheço que há situações que não podem ser mudadas. Se, por exemplo, eu tenho 1,50 m e queria ter 1,70 m. O máximo que posso fazer é colocar um salto de plataforma e chegar a 1,55 m. Claro, isso não tem nenhuma importância, mas para algumas pessoas tem importância. Ai de quem a chamar de baixinhas. Não falou nenhuma mentira, mas a pessoa ficou ofendida. Né? Uma situação que não pode ser mudada, mas a maioria das situações nós podemos alterá-las. Um caminho, então, é olhar os bons exemplos. Observar as pessoas e imitar nessas pessoas aquilo que deve e pode ser imitado, mas sem comparação. Claro, eu posso olhar para o Eike Batista, com os seus bilhões, e dizer, vou seguir esse cara. Legítimo, válido. Mas não posso me comparar com ele. Eu não tive o pai que ele teve, ou a mãe que ele teve, nem a escola que ele teve. Há diferenças entre nós, mas é um exemplo. Eu posso mirar nesse exemplo. Interessante que quando Pedro olha para Paulo, ele não se compara a Paulo. Olha, Paulo escreve meio empolado, mas é profundo, é de Deus. Ouçam-no. Eu escrevo simplão. Eu tenho minha função, sendo simplão. E Paulo, que estudou pra caramba, tem a sua função. Mas lá em Jerusalém, quem enfrentou as feras? Enquanto Paulo perseguia, fui eu. Então, eu acho interessante nesse processo de reconstrução, de restauração de Pedro, que ele não se compara a Paulo. Ele olhou para Paulo, reconheceu o talento de Paulo, não quis escrever 13 cartas como Paulo escreveu 2, ficou satisfeito. Talvez Pedro tivesse um grego um pouco limitado, não tivesse um grego tão sofisticado e poético como o de Paulo, não tivesse a memória de Paulo, que Paulo cita de autores da época do Antigo Testamento de cor, é uma coisa impressionante. Para escrever a sua carta, pediu ajuda a Silvano, também um cooperador de Paulo. Tranquilo, numa boa, eu sou Pedro, Paulo é Paulo, e juntos fazemos aqui o ministério da palavra de Deus. Que parte daquilo que nós sabemos fazer, nós aprendemos a fazer observando e imitando os outros. Não há nisso nenhum problema. Só problema em nos compararmos. Há muitos anos mesmo, eu era crítico do Jornal do Brasil e me caiu às mãos um livro para fazer uma resenha, cujo título não me lembro agora, lembro só da capa. Era um camarada que escreveu um livro, mas que nunca entrou numa escola. Ele aprendeu ler, vendo os outros lendo. Ele observava como o cara fazia, e ele então, depois que o cara saía, ele fazia igual e aprendeu a ler, imitando. Aprendeu a escrever olhando como é que o cara fazia. E escreveu um livro. Não há nisso nenhuma dificuldade. Pelo contrário, nós temos que nos mirar nos bons exemplos. Atrapalha-nos muito a cultura de falar mal. Nós brasileiros, desculpem, tem razão o ex-presidente, o atual presidente, gostamos muito do fracasso dos outros. Né?
O presidente chamou de fracassomania. O atual usa termo menos empolado por razões óbvias. Mas é um pouco de verdade isso. De não reconhecer o valor, o mérito dos outros. Porque quando reconhecemos, nós observamos e diz, poxa, esse cara, acho que eu vou por esse caminho também. Mantendo a minha identidade, mantendo a minha maneira de ser, mas seguindo em frente, avançando. Eu acho que isso é comum à história de cada um de nós, todos nós. Mas ainda, nós precisamos ter a coragem de revisar as rotas que nós traçamos para nós mesmos. O que nós já fizemos? E então, contemplar o que nós ainda faremos. Eu acho que cada um de nós tem que achar que está começando agora a sua vida. Não importa se tem 80, ou 60, ou 40, ou 15. A nossa vida é agora, daqui para frente. Claro que aquilo que nós já fizemos nos ajuda em muito. Por isso, Pedro nos diz que o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sob firmes alicerces. O que é que nós podemos fazer melhor? Há 2 sábados, uma menina de 16 anos, chamada Keila, ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Londres. E o repórter brasileiro foi entrevistá-la num lance de ousadia, parabéns para ele, e perguntou a ela o seguinte: você imaginaria que aos 16 anos, que é a idade mínima para competir, você chegaria ao topo da ginástica artística mundial? Ela disse o seguinte: eu imaginei, porque eu treinei milhares, milhares e milhares de vezes esse salto. Você pensou que ia treinar milhares de vezes um salto? Depois milhares de vezes o salto? E depois milhares de vezes um salto? Estamos vendo aquilo ali não dura, acho que 1 minuto aquele negócio. Faz isso, pula em cima do cavalo, dá, na nossa linguagem popular, as cambalhotas e cai retinho em cima. Pouquíssimos segundos. Treinou milhares, milhares, milhares de vezes. Aí eu contei esse episódio para a nossa organista. E ela disse: quando eu vou dar um concerto, eu estudo pelo menos 8 horas por dia. Mas, na verdade, quando eu estudo bem, eu estudo 13 horas por dia. Para dar um concerto, para tocar lá umas 8 musiquinhas. Estou brincando aqui para dizer algo que dura aí talvez 30, 40 minutos. Estudou durante meses, 8 a 13 horas por dia. Aí vemos a pessoa tocar com tranquilidade, né? Como se inventasse a música na hora. Não, tem 13 horas por dia. 1, 2, 3, 50, 100, 200 vezes. Não dá para a gente alcançar o que quer alcançar, superar os nossos próprios limites ou limitações, sem muito esforço, ou, negativamente fazendo, de qualquer jeito. Nesta autoverificação, nós temos que nos perguntar quais são as nossas motivações.
para ver se as nossas motivações estão de acordo com a dignidade requerida para nós no Evangelho. Temos que ver se as nossas ações também estão de acordo com a mesma dignidade requerida de nós nos Evangelhos. E aqui eu digo então o seguinte: nós somos de fato mais que vencedores. Mas, mais que vencedores, não atropelam a ética para vencer. Mais que vencedores, não pensam que os fins justificam os meios. Nem para pregar o Evangelho. Mais que vencedores, não ofendem as pessoas para alcançar os seus alvos. Por isso nós temos que sempre revisar nossas motivações, nossas ações. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, nosso programa é muito simples. Nós vencemos com propósito e oração. Seja um concurso, seja qualquer tipo de empreitada. Nós triunfamos com oração e esforço. Nós chegamos onde queremos com esforço e disciplina. Ou seja, propósito, oração, esforço e disciplina. Isso implica, como diz o apóstolo Paulo, em esmurrar os nossos corpos. Palavras dele em 1 Coríntios 9, 27. A disciplina, disse Ésquilo, é a mãe do sucesso. A disciplina, com o seu corolário que é a rotina, se complementa a um espírito empreendedor. Ter disciplina é organizar as atividades a serem realizadas, prevendo quais serão executadas. Ter disciplina, isso é muito difícil para muitas pessoas, ter hora para acordar, hora para se deitar, hora para trabalhar, hora para brincar, hora para se alimentar, hora para se exercitar. Ter hora. Quem aqui é pai sabe da grande dificuldade de os seus filhos terem hora. Mas essa frase não é justa não com eles. Nós sabemos o quanto é difícil para nós termos disciplina. Ou para acordar, alguns não têm, outros têm. Ou para dormir, uns têm, outros não têm. Há casas em que cada pessoa come num horário. Não porque haja de fato necessidade, porque trabalha ou estuda e chega, é porque simplesmente a cultura da casa é cada um come na hora que der vontade. Ai de quem arruma a cozinha. Então, essa coisa tão simples na casa da gente é muito importante. Na minha casa, não havia horário de almoço. Meus pais estão mortos, eu posso falar, não vão ficar ofendidos, porque não vão me ouvir. Eu só vim saber disso quando eu já era um adulto, evidentemente, né? Porque a falta de horário já era um horário. E aquilo era o normal, o certo para mim. Mas agora, revisando a minha vida, eu via que eu almoçava na casa da minha avó às 10 horas. Porque lá, às 10 horas, o almoço estava pronto. E eu almoçava na minha casa, eu achava que era o meio-dia.
Mas depois eu descobri que eu almoçava a hora que ficava pronta a comida. 2 horas, 3 horas. Até hoje eu ouço meu pai dizer, falando com a minha mãe, o apelido dela de casa, não está pronta a comida ainda não? Isso até hoje ecoa isso. Vocês imaginam então, eu, jovem, sozinho no Rio de Janeiro. Que disciplina eu teria? Nenhuma. A minha história totalmente contra mim. Meus pais eram fantásticos, mas disciplina não tinha. Para comida, minha mãe, eu acho, detestava cozinhar. Deve ser por isso. Não, certamente é por isso. Adiava o máximo possível para não ter que fazer comida. Então, eu já contei essa história quando comecei aqui na Academia da Alma. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, ao Seminário do Sul, que vi aquela imensa biblioteca, naquela época, com 35 mil volumes, disse, como é que eu vou ler esses livros todos aí? Garoto, né? Achava que isso era possível. Eu disse, eu vou me organizar. Porque eu não sabia ler nada de inglês. E descobri, né, Carlos Alberto Sanderberg, que naquela época 90% dos livros eram em inglês. Eu queria ser professor de seminário, eu vim para ser professor. Eu vim aqui para ser professor, não quero ser pastor, quero ser professor. Então eu tinha que saber inglês, mas eu não sabia. Se eu vou estudar essa língua, não tinha dinheiro para pagar nenhum curso. Desculpem eu contar essa história, porque pode parecer um autoelogio. Tire isso de lado, se for o caso, me perdoe, mas vamos ao que interessa. Então eu disse, primeiro, eu tenho que organizar o meu dia. Eu não vou jogar futebol às 2 horas, às 4 horas. Porque observe, chegava da aula meio-dia, almoçava 2 horas, tirava um cochilinho, futebol. Depois do futebol, banho, jantar, um bom bate-papo. Acabou o dia. Disse, não, futebol não vou jogar. De vez em quando, na sexta-feira, ou no sábado, dava 4 horas, o grito ecoava pelo campus, a hora do futebol. Uma palavra que termina em ada. E eu, às vezes, me arrancavam de lá. Falei, ficar na biblioteca. Então, eu fiquei na biblioteca de 2 até ela fechar, durante vários anos. Eu tinha hora para acordar, hora para ler jornal, não li que não tinha dinheiro para isso, hora para comer, não para jantar quando eu não jantava, não tinha dinheiro para isso, mas para fazer uma coisa qualquer e tal, e hora para dormir, só não tinha hora para acordar. Ninguém é perfeito, certo? Vou olhar para você que era perfeito, né? E fiquei reprovado numa matéria por atraso. Cheguei o ano todo atrasado na matéria. A professora me reprovou e disse, olha, a sua única chance de fazer uma monografia. Beleza. Sobre quem? Fulano de tal. Nunca tinha ouvido falar da minha vida. Teilhard de Chardin. Falei, ok, me dá o livro aí que eu vou fazer. E foi bom que eu me tornei um bom conhecedor de Teilhard de Chardin. Estou dizendo isso pelo seguinte. A minha história estava contra mim. Pode ser que muitos de nós aqui tenham histórias contra a gente. Mas a nossa história não pode ser culpada pelos nossos fracassos. Nós temos que revertê-la, alterá-la, mudá-la. Esse é o sentido que eu dei aqui à palavra superação. Disciplina, portanto, tem a ver com persistência. Interessante quando você fica doente, o médico lhe dá um remédio e diz, tome 10 dias seguidos. Esse médico deve ser maluco, por que 10 dias? Por que não 11? Vou parar no 9º. Por que não 8? Bem, fica bom quem toma os 10. Quem toma 9, se for antibiótico, e se foram 10 prescritos, apenas vai ficar mais vulnerável ainda àquele micróbio, àquela bactéria. O que eu quero dizer, um remédio tem que ser tomado durante todo o tempo prescrito, para que faça o efeito. Isso é disciplina. Um tratamento fisioterapêutico, desculpe a autobiografia aqui de novo, demanda uma série de exercícios. A maioria deles
não tem uma visibilidade para que serve. Mas você crê que o físio ou a fisioterapeuta está correta, né, Samir? E faz. Aquele movimento com o braço, aparentemente, para que serve isso? Mas faz. E após, quem sabe, 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 3 anos, não importa, você fique bom. Mas se parou antes, vai ficar aleijado, desculpe a grosseria da expressão. Um cuidado psicoterápico percorre muitos caminhos tortuosos, longos. E muitas pessoas perdem a oportunidade de levantar de novo a cabeça e sorrir para a vida, porque abandonam a sua psicoterapia no meio. Já estou bom. Quem tem que dizer que está bom é o psicoterapeuta, não é o paciente. O paciente tem que obedecer. Por isso a palavra, paciente. Não é? Não tem que ensinar o médico como a gente gosta de fazer, não é isso? A memorização de um texto implica em repetidas, em sucessivas leituras, até aquilo ficar gravado no disco da memória. Você não decora um versículo lendo uma vez, nem 10, tem que ler 20. Alguns acham que eu tenho boa memória, péssima memória. Mas como é que eu sei o nome das pessoas da igreja? Porque eu pergunto. E não tenho vergonha de perguntar, digo, olha, só faltam 19 vezes. Pergunto até aprender o nome. É persistência, é esforço, ridículo até. Então a disciplina aperfeiçoa o nosso esforço. O esforço valoriza a oração. A oração esclarece o nosso propósito. Porque pela oração nós colocamos o foco da nossa vida em quem devemos colocar, que é Deus. Então eu termino assim. Como vai a sua vida? O que nela você quer mudar? Em que área você quer se superar? Porque a sua vida começa agora. Porque você pode só determinar o que você vai ser daqui para frente. Nenhum aqui, por mais experiente que seja, pode dizer que está esperando sua vida terminar. Há muito, muito, muito a se realizar. Quem sabe você tenha uma dificuldade de ordem emocional, um transtorno, uma enfermidade, ou algo menos severo, mas uma tristeza, por exemplo, um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, sei lá o quê. Desiste logo. É isso? Mas você quer mudar? Propósito, esforço, disciplina. Eu quero mudar o seguinte, eu faço amizade com a pessoa, me relaciono, daqui a pouco a gente briga. Eu não consigo manter os meus amigos, porque eu sou muito exigente, muito enjoado. Acho que tem ninguém aqui assim, mas se tiver, você quer mudar? Se não quiser, a solidão é o seu caminho, escolha a sua. Mas se quiser, tem que ter o propósito, eu quero mudar. Como? Você tem que ver qual é a sua estratégia. Não existe uma receita de bolo. Mas o que é que você pode fazer para mudar? E assim por diante, em várias áreas da vida. É claro que os obstáculos são imensos. Não basta você querer, vou passar no concurso. Essa é uma parte da história. Mas não há garantias que você vai passar no concurso na primeira vez. Talvez vai ter que fazer 5 ou 6 vezes. Mas é isso que você quer? É isso mesmo que você quer? Você é capaz de jejuar por isso? Usando aqui a ideia de
é tão importante que você pode deixar de comer para fazer isso? Nós somos mais do que vencedores. Há uma longa jornada pela frente, nas mais diferentes áreas da vida. E Deus nos capacita. A graça de Deus é uma graça capacitadora. Mas Ele não capacita para Ele fazer. Ele capacita para eu fazer. Senão Ele faria. Mas Ele me capacita. Ele lhe capacita. Ele não faz. Mas nos capacita. O que é suficiente para que nós façamos. Tudo na vida demanda esforço. Depois de 6 meses, hoje é o primeiro dia que eu prego sem fralda. Terapia 2 vezes por semana e 2 vezes todos os dias da semana. E ainda ficarei alguns meses fazendo. Arrisquei. Deu certo. Estou dizendo que esse era o meu alvo. Domingo não arriscarei que o esforço é maior. Mas é o meu alvo. Eu usava 10 fraldas por dia. Hoje eu só uso aos domingos. Nem mais na quarta-feira. O que estou dizendo, novamente, não é para dar. Se você acha que é isso, me perdoe. Mas vamos ao foco. O foco é, nós podemos nos superar. Isso demanda esforço. Meia hora de manhã, todo dia. Meia hora de noite, todo dia. 1, 2 horas segunda, 1, 2 horas quarta-feira de fisioterapia. É uma delícia. Uma irmã da nossa igreja mandou uma mensagem. Começo hoje a minha fisioterapia. Eu respondi, uma delícia. É verdade? Mas essa minha experiência com a fisioterapia apenas demonstra, é como um símbolo da vida. Como é que vamos vencer? Fechando o olho e abrindo vitoriosos? Esse mundo não existe. Ou seria que existia? Existisse, mas não existe. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Ele nos capacita a sermos mais do que vencedores. Vamos nessa. É a nossa jornada. É o nosso caminho. Vou orar e após a oração, quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá colocar aqui nesta salva, aqui à minha direita, fica melhor. Né? Ok? Vamos ficar em pé então, irmãos. Peço desculpas por me alongar um pouco e por falar de coisas mais pessoais. Que bom que um dia o Senhor disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, a nossa semelhança, e assim o Senhor fez. Que bom que teu Santo Espírito nos foi dado por Jesus Cristo e habita em nós. Que bom que ainda hoje o Senhor nos ama e nos capacita para vitórias cada vez mais surpreendentes. Continua, Senhor, a nos capacitar a fazer em nós a obra que o Senhor começou. É a nossa grata oração, em nome de Jesus. Amém.
Após a oração, então, por favor, quem trouxe pode aqui colocar as suas contribuições. Agora eu tenho que sentar.